Sabe aquela pergunta, como uma única fé deu origem a tantas denominações diferentes? Pois é. Hoje, a gente vai decifrar essa história usando um mapa visual simplesmente incrível que cobre 2000 anos de história. Ok, vamos lá. Olhando assim de primeira, isso aqui parece um emaranhado de linhas, né? Mas a melhor forma de enxergar é pensar numa árvore genealógica. Só que, em vez de uma família, é a árvore genealógica da fé. A gente vai começar lá no tronco e seguir cada galho para ver como essa árvore cresceu e se dividiu ao longo de 2 milênios. Então, nossa jornada começa lá em cima, bem no topo do gráfico, na era que o mapa chama de Igreja Bíblica Primitiva. O ponto de partida que o gráfico mostra é esse ancestral comum, a tal da Igreja Primitiva. A ideia aqui é representar a fé antes de qualquer grande divisão oficial, institucional. Mas o fascinante é que mesmo ali, nos primeiros séculos, já dá para ver que começaram a surgir divergências. Eram debates teológicos, discussões sobre liderança, as primeiras sementes da diversidade já estavam ali. E olha que interessante como o gráfico mostra essas primeiras ramificações. Grupos como as igrejas copta, siríaca, armênia, eles se separaram bem no comecinho. Muitas vezes, o motivo eram debates teológicos super complexos, sabe? Coisas sobre a natureza de Cristo que acabaram diferenciando esses grupos da corrente que era considerada principal na época. Agora, vamos avançar no tempo para um momento que foi um verdadeiro divisor de águas. A primeira grande fratura que rachou o mundo cristão de forma permanente. O ano é 1054. A tensão que vinha crescendo por séculos, ela finalmente estourou. O mapa mostra isso como uma grande bifurcação na estrada. E é importante entender, não foi por uma coisinha só. Foi um acúmulo de diferenças culturais, políticas e, claro, teológicas entre o Ocidente, que falava latim, e o Oriente, que falava grego. E a partir desse ponto, a nossa árvore se parte em 2 troncos gigantescos. De um lado, em roxo, a gente vê a Igreja Católica Romana com seu centro de poder lá em Roma. Do outro lado, em azul, a Igreja Ortodoxa Oriental, que floresceu no que era o Império Bizantino. E assim elas seguiram, em paralelo, mas separadas por quase 1 milênio. Bom, agora a gente chega na parte, digamos, mais agitada do mapa. A mais complexa, com certeza. Um período de mudanças, assim, dramáticas e muito, muito rápidas. E essa pergunta é a chave para a gente entender como o cristianismo chegou à configuração que tem hoje. Essa que a gente vê desenhada aqui neste mapa. Olha só essa explosão visual aqui no gráfico. É impressionante. Não é mais um galho que se parte em 2. É uma fragmentação, sabem? Dezenas de novos movimentos, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Isso foi impulsionado por gente como Martinho Lutero, claro, e também pela invenção da imprensa, que fez com que essas novas ideias se espalhassem como um rastilho de pólvora. Essa parte do mapa captura perfeitamente o que foi a reforma. Não foi uma separação bonitinha, organizada. Foi uma explosão que jogou cacos para todo lado. E cada caco, cada fragmento desses carregava uma ideia central diferente. Fosse sobre a autoridade da Bíblia, o papel do indivíduo na fé ou a relação entre a igreja e o governo. E aqui a gente começa a notar um padrão que vai se repetir bastante. Cada nova divisão abre a porta para mais divisões ainda. É só olhar o ramo reformado suíço, por exemplo. Ele não ficou intacto por muito tempo. Logo, ele se diversificou em outros grupos, como os presbiterianos, os huguenotes, cada um adaptando a teologia para o seu próprio contexto, para a sua própria realidade. Vamos seguir em frente, então. Agora, a gente vai ver como esse cenário fica ainda mais diverso, especialmente ali nos séculos 18 e 19. Mas antes da gente continuar, um ponto super importante sobre este gráfico. O autor dele usa rótulos de categorias próprias. E algumas dessas categorias são bem específicas, para não dizer controversas. Por exemplo, se a gente olhar aqui em vermelho, o autor original do mapa rotula vários grupos como cultos não cristãos. É fundamental deixar claro, essa é a classificação do autor do mapa. Não é uma declaração objetiva e de forma alguma é a posição do nosso canal. O que a gente está fazendo aqui é simplesmente analisar como este documento específico escolheu organizar a história. Um movimento que foi super influente nessa época e que o mapa destaca foi o chamado Movimento de Restauração. A ideia deles era basicamente ignorar séculos de tradição e tentar recriar do zero a igreja primitiva. E essa vontade de voltar às raízes acabou levando ao surgimento de denominações completamente novas, especialmente no cenário americano.
E finalmente, vamos dar um zoom lá na parte de baixo do gráfico para ver o resultado de toda essa evolução de 2000 anos. E aqui está o resultado final. Aquilo que começou como um tronco único, que virou grandes galhos, agora parece mais uma teia de aranha, toda intrincada. A base do gráfico é o retrato do cenário moderno. Uma rede super densa de denominações. Algumas gigantes, outras bem pequenas, mas todas elas conectadas por essa história longa e, vamos combinar, bem complicada. A escala dessa diversificação é impressionante. Só para ter uma ideia, apenas na era moderna, este gráfico mostra mais de 40 grupos diferentes. Sair de um único ponto de partida e chegar nessa gama imensa de expressões de fé, a jornada é realmente notável. No fim das contas, acompanhar esse mapa mostra muito mais do que só a história de uma religião. É um estudo de caso fascinante sobre como as ideias evoluem, não é? Mostra que crenças não são coisas estáticas, paradas no tempo. Elas se dividem, se reformam, se multiplicam, o tempo todo sendo moldadas pela cultura e pela história. E aí fica a pergunta no ar: como será que vai ser esse mapa daqui a, 200 anos?